Capítulo 25 Labirinto da Tumba 1 SRRRR Uma passagem estreita apareceu depois que ele tocou a runa gravada na parede. Ao longo do caminho, havia moonstones incrustadas no teto, então não estava muito escuro. Jaboque Jaboque. O Wilk se movia, completamente à vontade. Era um lugar que ele já havia explorado, então não havia necessidade de se preocupar com armadilhas. Logo ele chegou a um pequeno laboratório. Ele viu alguns frascos contendo um líquido azul borbulhante. Restos de experimentos fracassados. Este lugar estava abandonado desde que Jake faleceu, incapaz de completar o trabalho de sua vida devido a uma doença que piorava. Você só queria que seu trabalho fosse reconhecido. Um homem que levou uma vida infeliz. Ele teve que viver em reclusão devido à política. Sua pesquisa foi considerada blasfema pela igreja, e todos os seus aprendizes foram caçados e executados publicamente. Foi uma era sombria para a engenharia mágica. Foi uma perda tremenda para todos e, consequentemente, eles não estavam preparados para lutar contra os demônios. Por outro lado, o clero não tinha ideia de que seus deuses seriam punidos pelo próprio Criador. O continente ETH caiu no caos após o êxodo dos deuses. Havia uma boa chance de que o legado de Jake fosse útil em sua jornada. Da última vez, foi Isaac quem obteve a maior parte. Claro que mais tarde foi perdido para o necromante Logan. A pesquisa e os itens que ele roubou de Isaac sem dúvida o ajudaram muito em seus experimentos futuros. O Wilk andou pelo laboratório, armazenando tudo o que achava útil. Relógio de bolso do Jake. Categoria, joia. Grau, C, crescimento. Durabilidade, 8000. Efeito, imobiliza seres que foram criados como resultado de engenharia mágica, por 10 segundos. Raio de 15 metros, limitado a seres mais fracos que o usuário. Quando usado como um pêndulo, pode hipnotizar oponentes enfraquecidos. Anel X-Tech de Jake. Categoria, joia. Grau, C, crescimento. Durabilidade, 8000. Efeito, direcione todos os pontos de experiência ganhos para um único stat, perda de 50% na eficiência. Invoque o conjunto de experimentos de Jake. Bota Zero Walker de Jake. Categoria, armadura. Grau, C, crescimento. Durabilidade, 8200. Efeito, pode aumentar a altura do seu salto emitindo pressão de ar da sola das botas. Além disso, pode sugar ar, permitindo que você grude em uma parede ou teto. Diário de pesquisa de Jake. Categoria, itens pessoais. Efeito, uma coleção exaustiva de designs incompletos. Com bastante compreensão e habilidade, eles podem ser usados como base para novas invenções de engenharia mágica. Chefe, cinto do golem de bronze. Categoria, joia. Grau, C, crescimento. Durabilidade, 8000. Efeito, mais 15 espírito, 10 espaços de equipamento. Rolagem organizacional. Categoria, consumível. Efeito, pode empilhar itens do mesmo tipo em um único slot. No entanto, quaisquer materiais diversos serão perdidos. Isso é muito bom. O X-Tech Ring era útil se você estivesse com falta de um stat em particular. Claro que havia a perda de 50% como penalidade, mas não havia como evitar. As botas Airwalker de Jake, por outro lado, tornariam muito mais fácil explorar certos sítios históricos. Especialmente para sítios históricos de nível mais alto, a mobilidade melhorada lhe deu mais opções. O relógio de bolso de Jake podia ser usado para interrogar prisioneiros, hipnotizando-os para obter rapidamente as respostas que você precisava. Ao contrário do veneno dos homens lagarto, que era descartável, este podia durar para sempre, desde que você não negligenciasse a durabilidade. Tudo foi útil, foi uma bela aquisição. A montanha Bronze Rock tinha mais itens em comparação às outras áreas que eles superaram, porque era mais próxima do centro do mapa. Depois de transferir todos os seus itens do cinturão do gladiador para o novo, o Wilk deixou o laboratório. Estamos todos acabados aqui. Nós voltaremos para a base. É melhor ir almoçar. Ele havia deixado Tritão para trás para proteger a base, então não havia nada com que se preocupar. Qualquer pinguim que tentasse vir e saquear não seria páreo para ele. Aqui, use isso de agora em diante. O Wilk entregou a Li Jae-sung seu cinturão de gladiador e então pegou seu relógio de bolso.
Ele escolheu um gremlin que tinha acabado de aparecer no corredor e usou os efeitos hipnóticos nele. Eu sou o deus dos gremlins. Se você desobedecer qualquer uma das minhas ordens, 3 gerações de sua espécie serão amaldiçoadas. Os olhos do gremlin se arregalaram enquanto ele olhava para o relógio de bolso balançando para frente e para trás. O Wilk hipnotizou 10 gremlins para defender sua nova base. Eles eram bons com as mãos, construindo rapidamente uma área de descanso perto do acampamento. Eles então foram em frente e completaram quaisquer estruturas defensivas de acordo com suas instruções. Agora, mesmo que os pássaros de Stinfalian atacassem, eles não seriam capazes de causar nenhum dano. Como eles conseguiram se estabelecer e a situação do grupo estava estável, o Wilk os deixou para trás e seguiu para a próxima área. Vale dos Reis. Uma zona desértica onde os 3 caminhos de cada lado se encontrariam. Assim como seu nome indicava, era basicamente uma estrada plana com vários vales interconectados em uma bagunça complicada. Um lugar onde, fazendo uso adequado do terreno, é possível derrotar uma força maior usando a guerrilha. Claro, não havia ninguém esperando por Wilk. Assim como no estágio anterior, a melhor recompensa seria encontrada no centro do mapa. Se você conseguisse destruir um dragão fóssil que pudesse provocar tempestades de areia, você receberia 100 moedas e seus aliados receberiam 10 cada. Havia também um bônus de facção que durava um dia inteiro. Os bônus de facção também podem ser acumulados se o seu lado conseguir caçar vários monstros épicos. 1 pilha, aumento de 15% na regeneração de saúde e mana. 2 acúmulos, aumento de 15% no dano causado a monstros. 3 acúmulos, aumento de 15% na velocidade de movimento. 4 pilhas, aumento de 15% no dano causado aos jogadores. Os dragões fósseis reapareciam após 3 dias, então controlar o centro era muito importante. Claro, também havia muitos itens a serem encontrados que melhoravam sua própria força pessoal. Por exemplo, bem no meio do Vale dos Reis, havia a Twilight Tower. Ela tinha vários andares e você receberia uma recompensa pela conclusão de cada nível. Era algo que todos tentavam, não importava o quão ferozes as batalhas entre as facções tivessem se tornado. A dificuldade daquela torre não é brincadeira. Um sítio histórico criado para testar os limites da humanidade. Era algo que ele naturalmente não podia deixar passar, porque ele havia voltado no tempo exatamente para isso, para alcançar o impossível. Mas ainda não é hora. Não havia sentido em desafiá-lo agora. Não iria a lugar nenhum e a Batalha do Canyon duraria um bom tempo. Não seria tarde demais para retornar depois de explorar outros sítios históricos. Então o primeiro lugar a visitar no Vale dos Reis deve ser Labirinto da Tumba. Era um sítio histórico cuja existência era pouco conhecida. Escondido dentro de uma caverna no fundo de um desfiladeiro, um espaço estreito entre 2 penhascos frente a frente. A entrada da caverna era tão remota que seria necessária uma pessoa realmente peculiar para descobri-la. Aquele cara definitivamente não era normal. Logan era famoso por sua personalidade excêntrica, mas na época em que descobriu a tumba, ele não era nada especial. Ele viu algumas cabras subindo e descendo a parede do penhasco usando suas pernas e cascos poderosos, e isso chamou sua atenção. Ele então partiu para capturar uma cabra dourada e montou nela para escalar o penhasco mais alto em busca de emoção. Ele então montou na cabra no caminho para baixo, pulando ao longo das paredes do penhasco antes de tropeçar no túmulo. Não era que ele estivesse procurando por um sítio histórico, ele era apenas um completo esquisitão que vivia pela emoção do perigo. Montar a cabra nos penhascos era apenas uma onda para ele. O método de Logan não era ruim. A cabra dourada era uma boa montaria, forte e magra, mas não era fácil de capturar. Ela não ficava restrita a uma única área e vagava pelo vale, o que a tornava uma questão de sorte. Enquanto ele estava diante da parede íngreme do penhasco, sem olhar para baixo, o Wilk estabilizava sua respiração. Só de olhar para o abismo profundo do desfiladeiro, ele se assustava. Não posso usar a águia de 3 garras desta vez. Havia inúmeras estátuas de gárgulas colocadas perto da entrada do labirinto da tumba. Uma medida defensiva contra qualquer um que empregasse tal atalho. Elas reagiam apenas a montarias voadoras e tinham uma agilidade surpreendentemente alta. Lutar contra os gárgulas em um espaço tão estreito era basicamente suicídio. De qualquer forma, ele tinha seu próprio método. Vamos começar. Equipando as botas Airwalker de Jake, ele deu um passo à frente e cautelosamente deu o primeiro passo para baixo.
Srrrr. Sua bota começou a deslizar para baixo, e o atrito causado fez com que fragmentos de pedras caíssem na escuridão. Parecia que a capacidade de sucção de uma única bota não era suficiente para sustentar todo o seu peso por um longo período de tempo. Obrigado. Ele parou de escorregar assim que seu pé esquerdo pressionou a parede. Ele se destacou como uma árvore enraizada no penhasco. Então, ele começou a dar um passo de cada vez, descendo até a entrada da caverna como se estivesse dando um passeio. Funciona muito bem. Era quase como se ele estivesse andando sobre um lago congelado. O segredo era manter um ritmo constante. Assim que ele perdesse o equilíbrio ou se movesse rápido demais, ele poderia cair no chão e morrer. Não havia razão para não ser extremamente cuidadoso. Depois de um bom tempo, ele finalmente chegou perto da caverna. O Wilk pendurou os braços em volta do pescoço do gárgula, balançando e usando o momento para chegar ao teto da caverna. A sola da bota sugava ar continuamente, tentando permanecer colada ao teto pelo máximo de tempo possível. Logo depois, seu pé esquerdo desceu, e ele ficou enraizado no lugar. Tendo passado com sucesso por aquele momento crítico, o Wilk finalmente pôde soltar um suspiro antes de pular para o chão da caverna. Ele podia ouvir o lamento dos espíritos mortos vindo de dentro da caverna. Logan, sua aula será minha. A habilidade de invocar e controlar grandes números de mortos-vivos. As conquistas passadas de Logan eram uma prova de seu poder. Havia também a necessidade de conquistar a morte, se ele quisesse desafiar o trono divino. A classe Necromante é uma das melhores para jogadores solo. Tudo o que ele precisaria era de um cadáver para invocar um soldado. Diferentemente dos humanos, eles não precisavam comer ou dormir e eram completamente leais. Em essência, mesmo que ele tivesse apenas uma pequena equipe com ele, ele não seria facilmente superado em número com tal classe. Preciso chegar àquela sala secreta antes que Logan chegue. Ele não tinha ideia de quando chegaria, então teve que se apressar. O Wilk levantou Grandia enquanto caminhava pela caverna. Pede DK. Ao virar a esquina, ele encontrou um soldado esqueleto segurando uma espada e um escudo em cada mão. Era um morto-vivo bastante difícil de lidar, pois era preciso quebrar seus ossos para destruí-lo. Naturalmente isso não foi um problema para o Wilk. Uau! Um golpe vertical de Grandia dividiu o esqueleto em dois, e o movimento rápido causou uma pequena rajada de vento. Xaaaa! A magia azul explodiu nos ossos do esqueleto e se espalhou no vento como poeira. Ao mesmo tempo, porém, algumas flechas voaram em direção ao Wilk. Queijo. Arqueiros esqueletos. O Wilk desviou calmamente das flechas que vinham, e contra-atacou com um Chain Lightning. Um som agudo de estalo surgiu quando o raio saltou de esqueleto para esqueleto. Eu sabia que seria útil aqui, então guardei muitos deles. Ele conseguiu comprar pedaços de informação sobre o labirinto do homem morto de corretores de informações, mas é claro que não sabia todos os detalhes do site. Alguns conseguiram entrar neste lugar além de Logan, mas poucos sobreviveram. Em uma área tão desconhecida, era melhor se movimentar com cuidado. Tudo bem, labirinto da tumba. Akhenaton, um rei que queria manter seu poder mesmo após sua morte. Ele convidou o Dark Wizard Nacron para estudar os segredos da imortalidade. Um esforço que continuou por 10 anos, ininterrupto. Mesmo que o tesouro tivesse secado há muito tempo ou uma praga tivesse surgido, todo o foco do rei estava nessa pesquisa. Por fim, Akhenaton foi assassinado por seu irmão mais novo e seu corpo foi colocado neste labirinto que ele passou a maior parte de sua vida projetando. Há uma lenda que diz que Nacron conseguiu ressuscitá-lo mais tarde, mas isso não foi confirmado. Logan foi o único que explorou as regiões mais profundas do labirinto e viveu para contar a história. É uma pena que eu não tenha conseguido obtê-lo naquela época. Se ele tivesse conseguido ler o diário de aventureiros no relógio de Logan, a viagem teria sido muito mais fácil. O Wilk estalou a língua enquanto continuava explorando. Como foi projetado como um túmulo real, havia muito mais armadilhas do que em outras ruínas. Flechas venenosas disparadas das paredes, o chão desabando em um poço cheio de lanças afiadas, este lugar tinha tudo. Este é o caminho certo? O labirinto era tão complicado que teria sido legal ter o fio de Ariadne. Embora ele realmente quisesse comer a pera da Esfrute, no final o Wilk escolheu não fazê-lo. Ele estava confiante o suficiente para superar este sítio histórico com sua própria habilidade. Sagak.
Usando a adaga vampírica, ele deixou uma marca na parede. Com seus 40 anos de experiência como aventureiro, não havia sítios neste mundo que ele não pudesse conquistar. Pensamentos de Plumpycat. Desculpe, tive alguns dias difíceis. Vou compensar vocês postando capítulos duplos amanhã e sexta. Isso também marca o fim do livro 1.